Quantas histórias da Bíblia se perderam no tempo? Aqui, no canal A Bíblia Perdida, nós resgatamos relatos esquecidos, histórias ocultas, personagens apagados, um novo mistério revelado. Porque a verdade não desaparece. Ela apenas espera o momento certo para ser contada. Em uma terra sem nome, onde o céu toca a areia e os dias se confundem com os séculos, 3 homens caminhavam. Não há mapas que revelem esse lugar, nem manuscritos que o nomeiem. Apenas o vento sabe onde começa e onde termina. E nesse vento, histórias esquecidas são sussurradas, como orações perdidas. A história desses 3 homens não se encontra nos livros sagrados. Nenhum escriba ousou registrar, nenhum sacerdote se atreveu a proclamar, mas entre os pergaminhos apagados pelo tempo, um nome sobrevive: Elan, o profeta. Elan era um homem de fala rara, mas quando falava, o deserto silenciava. Sua voz não era alta, mas tinha peso. Seu silêncio dizia mais que 1000 sermões. Seu olhar atravessava o tempo. Era como se ele já tivesse caminhado por séculos e voltado apenas para contar o que viu. Caminhava com passos lentos, mas cada pegada tinha propósito. Seus pés pareciam conhecer o caminho antes mesmo de tocá-lo. Onde Elan pisava, a areia não se movia. Escutava. Ao seu lado andava Maliel, o mais jovem, de coração sincero, mãos limpas e olhos cheios de esperança. Maliel não era apenas um aprendiz. Era alguém em busca de sentido. Cresceu ouvindo as histórias de fé contadas pelos anciãos. Histórias que pareciam lendas até conhecer Elan. Obedecia, mas não cegamente. Questionava em silêncio. Observava cada gesto do profeta como quem tenta decifrar uma linguagem escrita no vento. E então, havia Sair. Sair era como oásis no meio da areia. Belo, acolhedor, mas às vezes ilusório, tinha palavras suaves, um sorriso generoso e um olhar que parecia sempre à beira de uma lágrima ou de uma mentira. Suas sandálias tocavam o chão, mas sua alma parecia pairar acima dele, sempre à procura de vantagem. Dizia crer, mas falava da fé como quem fala de algo bonito, não de algo vivido. Gostava de caminhar à frente, onde os olhos do povo pudessem vê-lo, mas evitava o peso dos passos verdadeiros. Onde Elan era profundo, Sair era superficial. Onde Maliel buscava, Sair performava. E ainda assim, noite após noite, estavam juntos. O profeta, o discípulo e o oportunista. Quando a noite caía e o calor dava lugar ao frio cortante, Elan se assentava diante do fogo. A luz dançava sobre seu rosto, revelando cicatrizes que o tempo não apagou. Ele retirava de dentro de seu manto um rolo antigo, de couro ressecado. Era um pergaminho selado não com tinta, mas com renúncia. Dizia-se que aquelas palavras não foram escritas por mãos humanas, mas sopradas no ouvido de quem ousou escutá-las. Cada letra carregava uma promessa e uma sentença. Maliel se aproximava em silêncio, como quem entra num lugar sagrado. Sair ao longe fingia interesse. Seus olhos não estavam na leitura, menos estavam nas mãos que seguravam o rolo. Não queria a palavra. Queria o poder de quem a possuía. E todas as noites, enquanto o fogo estalava e o vento sussurrava entre as dunas, uma frase ecoava dos lábios de Elan: entre vós, um não é o que parece. Maliel escutava e sentia temor. E sorria com os olhos. Enquanto os outros dormiam, Sair vigiava. Não para proteger menos, mas para planejar. Seus olhos nunca fechavam completamente. Seu corpo descansava, mas sua mente não. Observava Elan. Estudava seus movimentos, contava suas respirações. A inveja crescia como espinhos no coração. Por que ele e não eu? Perguntava-se em silêncio. A palavra não é dele. Poderia ser minha. A cobiça, que começa pequena como um grão, cresceu até se tornar decisão. Na 28ª manhã, o rolo havia desaparecido. O sol nascera, mas algo no ar havia mudado. O vento não cantava como antes. O silêncio era mais denso. Elan abriu seu manto e viu o vazio. Não falou. Seus olhos, no entanto, disseram tudo. Procurou entre os mantos, entre as cinzas do fogo. Nada. Sair se adiantou e falou com falsa ternura. Talvez o Senhor deseje que guardemos as palavras no coração. Mas Maliel percebeu. A voz de Sair era leve demais. Faltava-lhe peso. Era doce demais para um momento amargo. O silêncio de Elan foi um julgamento. Naquela noite, Elan desapareceu. Sem ruídos, sem despedidas. Pela manhã, restava apenas o cajado menos cravado no topo de uma duna, ao lado de uma pedra com uma única frase entalhada. A voz se cala quando o ouvido se fecha. Maliel chorou. Sair
Permaneceu de pé, as mãos escondidas sob o manto. Seus olhos, ainda que fixos na areia, não buscavam o profeta, menos buscavam o palco. E então veio a cidade. Torres altas, portões dourados, multidões sedentas por direção. Saí chegou com vestes limpas, postura firme e um discurso ensaiado. Contou que Helam havia desaparecido, que agora ele era o portador da palavra. Falava com eloquência, citava trechos do rolo com perfeição. Usava o vocabulário dos profetas, a entonação dos sábios, a autoridade dos antigos. E o povo menos carente de liderança, menos o aclamou. Mas a mentira é uma tocha acesa em palha seca. Brilha por um instante, mas logo consome tudo. Na noite da celebração, o templo foi tomado por uma atmosfera estranha. O ar estava pesado. As estrelas pareciam observar em silêncio. Sair ergueu o rolo diante da multidão. Seus olhos brilhavam com orgulho. Seus lábios falavam com fervor. E então, o céu escureceu. Raios cortaram o firmamento sem fazer som. O templo tremeu. E o fogo desceu não do altar, mas do teto. As chamas não tocaram as paredes, nem as colunas, mas consumiram o centro, onde Sair estava. O rolo voou das mãos dele e se desfez em cinzas no ar. Quando o fogo cessou, Sair não estava mais lá. Não restou nem sandália, nem sombra. A multidão emudeceu. O silêncio que seguiu foi o mais alto dos gritos. E então a câmara da eternidade se move para longe. No alto de uma colina distante, duas figuras observam. Elon viva, o manto gasto, o olhar firme, ao seu lado, Maliel. Mais maduro, mais sereno. Agora não mais discípulo, mas guardião daquilo que viu, sentiu e suportou. Eles não falam, não precisam. O tempo falou por eles. Porque o verdadeiro profeta não busca aplausos. Ele semeia sementes invisíveis e espera o tempo fazê-las florescer. Porque a traição começa como um sussurro entre as palavras. Mas a verdade permanece como rocha. O vento cobre os rastros. A areia apaga os caminhos. Mas a justiça, essa nunca se perde. A palavra vive, mesmo que enterrada, sob milênios de silêncio. E entre o som de vozes caladas, ela sussurra. A verdade não precisa ser defendida. Basta deixá-la em pé e esperar.